boa noite. Gazeta Esportiva chegando na sua telinha para muito debate sobre futebol. Hoje eu, Marina Pucon, estou muito bem acompanhada de Osmar Garrafa e Thiago Salazar. Boa noite, meninos. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Marina. Tudo ótimo. Pegou chuva, Garrafa? Bastante. Tá chovendo bastante agora, né, aqui na região da Paulista. Mas sem problema nenhum, lavei o carro pela manhã, peguei essa chuvinha agora à tarde. Sempre assim, né? Ó, sabe quem vai estar com a gente hoje? José Paes. Olha ele lá no evento de apresentação dos novos uniformes do São Paulo. Olha ele aí. Tá forte, vai comer. Né? Fake tá Nery? forte. Fake Nery? Ó. Aí, ó, gente. Será? Tem também tudo sobre Corinthians, Palmeiras, apresentações no Santos, os gols da Copinha e muita, mas muita polêmica sempre, né? Antes, as dicas. Estamos de volta com o Gazeta Esportiva e a gente vai direto conferir os gols da vitória do Flamengo ontem. Na estreia do Campeonato Carioca, o rubro-negro goleou o Audax do Rio de Janeiro por 4-0. A partida foi disputada em Manaus e contou com o estádio lotado. Com força máxima, o Mengão construiu o triunfo com gols de Léo Pereira, Pedro, Everton Cebolinha e Varela. A equipe do técnico Tite agora viaja para os Estados Unidos para uma série de amistosos contra times locais. Olha só essa declaração polêmica que o próprio Tite deu na noite de ontem na entrevista coletiva após a vitória do Flamengo. Depois a gente comenta do jogo. Pode rodar. O Campeonato Carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil, hoje. Antes era São Paulo, agora ele é muito difícil. E a busca nossa de classificação, e a busca ela é do título carioca. Então esse processo de evolução ele visa esse objetivo. Talvez seja pouco para a história do Flamengo, mas ele é grande para uma comissão técnica que está chegando e que é uma fonte geradora de confiança para uma sequência de trabalho também. Vamos para a enquete do dia, então? Olha só, o Tite está certo ao dizer que o Campeonato Carioca é mais difícil que o Paulista? Sim ou não? Entra lá no site da gazetesportiva.com, deixe o seu voto e você também pode acompanhar o nosso programa no youtube.com/Gazeta Esportiva. Claro que eu quero saber de vocês, aí vocês concordam com o Tite. Comentando um pouquinho do jogo do Flamengo ontem também. Então, boa noite, Marina, mais uma vez, Salazar, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, sobre o jogo foi um treino, né? Ainda encaro como jogo treino, foi lá em Manaus. O Flamengo vai cumprindo tabela nesse campeonato que o Tite, respeito muito a opinião dele, mas entende que é mais forte que o Paulista. Discordo frontalmente. A variação do Tite, né? Ele não detalhou, mas imagino que ele possa ir pelo caminho do que Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo podem fazer a grande força. Eu entendo que Flamengo e Fluminense estão num patamar, sim, por exemplo, do próprio Palmeiras. Não é? Mas se você olha o Campeonato Paulista, nós temos na Série A, nós temos 4 times aqui da Série A, o Santos foi rebaixado agora, nós temos o Trio de Ferro, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e o Bragantino. Quem seria o Bragantino do Campeonato Carioca? Não tem. E aí nós temos o Santos, que poderia muito bem ser o Vasco rebaixado, o Santos já na Série B. Na Série B, nós temos 7 participantes da Série B que disputam o Campeonato Paulista. Quase 25% dos times que disputam a Série B estão no Campeonato Paulista. Então, que me desculpe, o Tite não há a mínima comparação em relação à força. Ele pode ter ficado com Flamengo e Fluminense, porque ali tem um campeão da Libertadores, mas eu não vejo dessa forma. Respeito demais o Tite, mas acho que se equivocou muito, na minha opinião. 25%, Salazar, praticamente. Não tem nem o que discutir. Assim. O Tite, eu gosto muito do Tite, tal, mas a gente conhece bem o Tite. Eu entendo que ele, na intenção de valorizar o campeonato que ele está disputando e, quem sabe, um título que ele pode, porventura, ganhar, ele já está desde agora, para não dizer que... para não falar que eu só falei depois do título, falei desde o começo, que era difícil e tudo mais. Só que ele errou na mão, errou na medida. O mais engraçado é a cara do Kleber Xavier ao lado, que o Kleber Xavier está com a cabeça baixa assim, quando ele fala isso, ele dá uma olhada assim, como quem diz, meu Deus. Gente, qual a última vez que um time pequeno do Rio de Janeiro chegou à final do Campeonato Carioca? Isso foi em 2006, com Madureira, que perdeu a final, inclusive, para o Botafogo. Aqui em São Paulo, constantemente a gente percebe os times do interior encostando, encrespando, chegando à final. A última final tivemos Água Santa como surpresa. Inclusive sendo campeão, como aconteceu não há muito tempo atrás.
A última, como bem lembrou o Garrafa, teve o Água Santa. Que venceu o primeiro jogo. Venceu o primeiro jogo do Palmeiras. Então, assim, são 4 clubes do Paulistão aqui, né? São 4 clubes na Série A, 7 na Série B, de 16, 11. Então, não tem nem conversa. Qual o clube do Rio de Janeiro? Porque você pode falar assim, não, mas se pegar os 4 grandes, hoje o Rio tem 4, o Santos tem 3 na Série A, né? Mas foi o que eu falei. Mas e o Red Bull Bragantino? Se bobear é mais forte mas o Vasco da Gama, como chamado os grandes, como o Santos caiu, os dois brigaram no último minuto para ver quem ia para a Série B. Com o time do interior de São Paulo brigando pelo título. É isso. Não tem, mas assim, não tem nem o que discutir, porque não é algo nem comparável. A ideia era, no sentido, talvez, imobilizar a torcida, elenco, mas o Salazar foi feliz com o termo que realmente perdeu a mão, exagerou na dose do xarope e aí capotou e ficou com as 4 rodas viradas para cima. Bom, após os jogos de ontem, as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior estão definidas e teve time grande aqui de São Paulo sendo eliminado, hein? Vamos conferir com o Thiago Salazar. Estão definidos os jogos das quartas de final da Copinha. As oitavas ontem foram encerradas com 4 jogos. Em Barueri, o Cruzeiro resistiu à pressão no primeiro tempo e na etapa final marcou 3 vezes. Fernando abriu o placar e nos acréscimos, a quase dupla sertaneja, Juan Gabriel e Juan Índio, fechou o marcador. Jogando em casa e no gramado sintético, o Ibrachina saiu atrás contra o Curitiba nessa cabeçada de Guilherme Aquino. Ainda no primeiro tempo, os mandantes empataram com o Juscelio. Foi o primeiro gol sofrido pelo Coxa na competição. A partida foi para os pênaltis e, de novo, o time alviverde avançou com o brilho do goleiro Pedro Morisco, que pegou 2 cobranças. Em Osasco, muita emoção na classificação do Flamengo. Daniel Rogério completou o cruzamento de Wallace Ian pela esquerda e mandou para as redes, 1-0 rubro-negro. O Botafogo de Ribeirão empatou, pasmem, aos 45 do segundo tempo, nesse chute rasteiro de Thales de fora da área. Quando tudo caminhava para os pênaltis, Felipe Lima recebeu na esquerda da área e chutou forte para recolocar o Flamengo na frente aos 51 minutos, no último lance do jogo, gol da vitória. Por fim, o Aster, sensação do campeonato, foi mais um time a virar no finalzinho. Matheus abriu o placar para o Guaratinguetá, mas Vitão empatou. E Júlio César, aos 50 minutos, definiu a virada e garantiu a classificação do Aster para a próxima fase. Vamos para o nosso primeiro contato com o José Paz. O nosso repórter está lá na Zona Sul de São Paulo para cobrir o evento de apresentação da nova fornecedora de material esportivo do Tricolor Paulista. Vai daí, Zé. Boa noite. Boa noite, minha querida amiga Marina Buffon. Um beijo grande pra você, abraço pro Garrafa, pro Salazar. Aqui não é fake nerd não, hein? É muito treino, muita alimentação. Um beijo grande pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Exatamente isso, Tô aqui na Zona Sul de São Paulo. Daqui a pouquinho, às 7h30, teremos o lançamento do novo uniforme do São Paulo, junto com a New Balance aí, a nova fornecedora de material esportivo do Tricolor, para esse ano de 2024. E também teremos a apresentação do novo patrocinador master do São Paulo para os próximos 3 anos. Vamos falar um pouquinho desse tema também aqui no Gazeta Esportiva. Tá rolando um ensaio agora, o pessoal pediu pra gente fazer um suspense, mas aqui comigo agora, vem cá, Silvinho, ó, mostra pra galera, olha quem está aqui, a taça da Copa do Brasil conquistada pelo São Paulo nesta temporada de 2023, última temporada, a taça inédita, a taça que faltava lá na galeria de troféus do São Paulo no Morumbi, tá aqui toda bonitona, já passaram aquele pano, deram aquela lustrada, tá linda a taça, é a principal convidada, por que não, desse evento aqui na Zona Sul. E olha só, Silvinho vai mostrar pra vocês. Ali tá rolando um preparativo no bar, vai ter muito refrigerante, muito suco de laranja, muita água com gás,
Tudo isso vai rolar aqui para os convidados desse super evento. E aqui do seu lado esquerdo, Silvinho, mostra para a galera, já temos aqui as bandeirinhas da Superbet, que é a nova patrocinadora master do São Paulo. Contrato aí de 3 anos, vai pagar 52 milhões de reais por ano para estampar ali o centro, né, do uniforme do São Paulo, em substituição a Sportsbet.io. Então, pagou a multa aí, a gente ainda não sabe direito, a gente está investigando, apurando quem que vai pagar essa multa de mais de 20 milhões para tirar a Sportsbet.io para entrar a Superbet, mas o fato é que um contrato aí pelos próximos 3 anos, 3 anos inclusive de mandato do presidente Júlio Casares, que foi reeleito. Você tá vendo ao fundo a ponte estaiada? Olha que linda a ponte estaiada. Um baita cenário por aqui. Aqui do seu lado esquerdo também, você viu umas modelos por aqui já tirando foto. Tudo sendo muito preparado. Na minha segunda entrada eu vou falar muito do time do São Paulo para essa estreia, né, no Campeonato Paulista no próximo sábado contra o Santo André às 20 horas. Então vai ser uma super entrada. Vamos falar de Rafinha, vamos falar de Arboleda, enfim, muitos assuntos ainda. E esse uniforme promete, viu, minha querida Marina? Vamos mostrar aqui a camisa de número 1, a camisa listrada, as jaquetas, aquela camisa pré-jogo, o kit de treino, tudo vai ser apresentado de uma maneira bem bacana aqui nesse espaço na Zona Sul de São Paulo. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar tudo isso. Superbet, contrato de 3 anos, mais de 150 milhões de reais nesse contrato todo, e também esse novo uniforme do São Paulo, contrato com a New Balance, contrato de exclusividade, hein? Só no Brasil, só o São Paulo que a New Balance vai patrocinar. Devolvo para você aí, Marina. Daqui a pouco eu retorno direto aqui da Zona Sul de São Paulo. Perfeito, Zé. Obrigada. Meninos, e aí? Patrocínio em dia, né, Salazar? Eu acho importante. O Casares, ele tem conseguido... O Augusto Melo e o Casares estão até parecidos nesse início de gestão, né? Conseguiram fechar alguns negócios de maneira rápida. Estamos aí, ainda nem chegamos no final do primeiro mês do ano. E o Casares, ele conseguiu fechar um acordo importante com uma agência de shows internacionais para trazer shows para o Morumbi. Fechou também o contrato com a W Torre para a reforma do Morumbi. Fechou o contrato do Name Rights do Morumbi. E agora, tanto com a fornecedora quanto o novo patrocinador Master, estamos falando aí. Tudo bem que o Casares já vinha na presidência, diferente do Augusto Melo, mas são muitos contratos importantes, são receitas fundamentais para o São Paulo, que ganhou uma receita espetacular do título da Copa do Brasil. É fundamental hoje em dia tudo isso, Garrafa, se quiser continuar sendo competitivo nos campeonatos. E talvez com esses negócios que você bem listou aí, possibilita você montar um time competitivo. Isso. Por exemplo, a principal contratação do São Paulo é a permanência do Lucas, que ele assina contrato por 3 anos. Ele tinha vindo e assinou um contrato por 6 meses. Então, você ter o Lucas por 3 anos é realmente um contrato, uma contratação de peso. E o São Paulo só consegue se mobilizar, os clubes só conseguem se mobilizar através dessas receitas. E o Casares tem trabalhado muito bem, assim como o Melo, como disse o Salazar. E naquela discussão que a gente fala, o Campeonato Paulista começa no final de semana, a gente pode esquecer a gloriosa Portuguesa de Desportos também. Tem uma marca, tem uma camisa pesada. Querendo ou não, quando tivermos um Palmeiras e Portuguesa, um Corinthians e Portuguesa, um Santos e Portuguesa, é um jogo diferente. Aliás, a Lusa, que está fazendo pré-temporada, também aqui em São Paulo, recebeu hoje toda a equipe do Hospital SEMA, né, para aquele trabalho todo de exames médicos e tal. O pessoal do SEMA também atendeu o Corinthians. Atendeu o Corinthians também fez todos os exames no SEMA. É isso. Então, ou seja, pelo menos os clubes estão se preparando da forma adequada, com profissionais competentes. Um abraço a toda a equipe lá do SEMA. Só um ponto que aí... Salazar, José... um pouquinho antes de você falar... Você vai falando, mas a gente vai mostrar também fotos da camisa vazada. Não é oficial ainda, o Zé depois vai trazer. Tá. Mas essa aqui, ó, é uma foto, né, não oficial ainda da nova camisa do São Paulo. Vocês gostam? Eu sou um cara aí, bem tradicionalista, não sou fã de muita invenção. Então, olha, parece a do Zete essa, não parece? Parece. É agasalho, né? É agasalho. Parecia, lembra do Zete? É camisa de... parece que é o Pode símbolo ali. Que tenha uma... Dá uma alusão ao símbolo do estado de... Símbolo não, né? Ao mapa do estado de São Paulo, ao desenho do mapa do estado de São Paulo. Olha aí. Eu só queria que o Zé depois falasse sobre os valores, né? Ele falou sobre 52 milhões por ano, certo? 3 anos, 52 milhões por ano. Me parece um pouquinho baixo. Parece. Eu não sei se o Zé tem informação de quanto era, pra gente ver se de repente quanto que conseguiu subir, eu não sei quanto que era antes. Mas se o Corinthians conseguiu um de 120, o Flamengo um de 85, o Palmeiras um de 81, São Paulo um de 52? Em tempo, né? Essa é uma boa questão do Salazar, mas aí sobre especificamente os uniformes,
Na camisa número 1, não gostei daquela uma manga vermelha. Eu tenho toque, viu? Se puder voltar ali, ó. Aí, dá uma olhada. Eu não curti Você muito. parou pra comentar isso. Né? Parei, porque parece que deu errado, entendeu? É, branco, preto e vermelho. Mas é fazendo né? sei. Metade vai aqui pro vermelho, metade vem aqui pro preto. Não, eu entendi. É gosto. Eu entendi não o que você disse. E da número 2 ali, parece que faltou pano, né? Colocaram um pano preto ali. Não quero ser chato. Aqui né? na manga? É. O da manga eu também não achei tão. Tá vendo? Você falou, reclamando de mim, mas você observou a manga. Mas mas assim, eu gostei que não teve invenção. Inventaram não tiraram a faixa do lugar, não tiraram o símbolo do lugar, sabe assim? Eu sou mais radical, eu sou mais radical com invenção que você, porque pra mim ali, uma manga, entendeu? Parece que a costureira ali conversando ali na hora, fazendo a manga de São Paulo, não, dá manguinha aqui. Aí costurou errado. Então. Acabou uma cor, põe a outra. Tá, mas assim, não inventaram muito. Eu acho que tá legal, mas tem esses dois detalhes aí que eu não curti muito não, mas tudo bem. Então, vamos falar de Corinthians um pouquinho agora, então, também? Aí o Zé vai pegar essas informações aí que o Salazar falou, mas vamos falar aqui de Corinthians, então, no Gazeta Esportiva. Nem precisei pedir pra tocar o hino, gente. O Salazar tá aqui na bancada e vai trazer pra gente as novidades do Timão. Quero saber, né, porque... Quais são as novidades? Tem bastante, né? Tem bastante. Você tá com um resuminho aí para falar? Sempre tem bastante novidade, tem muita mas coisa. Algumas novidades fora de campo, importante a gente destacar, inclusive o Augusto Melo foi hoje ao programa da Renata Fã, nossos amigos lá da Band, e deu algumas informações relevantes. A começar com a renovação do contrato com as placas de publicidade do setor ali inferior da Neoquímica Arena, 240 milhões em 5 temporadas, né? Não é por ano. 240 milhões que serão diluídos em 5 temporadas. Segundo ele, esse contrato antes era de 200 milhões e ele conseguiu um aumento de 40 milhões. Além disso, falou que a camisa do Corinthians, que ele já conseguiu elevar o valor do patrocínio da VaidBet, ela deve chegar a 250 milhões, segundo ele. Falou também de conseguir 1 bilhão em patrocínios. Enfim, mais uma vez o Augusto Melo não tendo medo de prometer, de falar de números altos, voltou a reafirmar que o Corinthians está muito perto de fechar um acordo de naming rights do CT, o que seria algo pioneiro. Nunca vimos isso. Eu tenho a informação de que a negociação gira em torno de 200 milhões de reais. Enfim, é um Corinthians que tem ali as suas dificuldades para fazer algumas contratações. A gente vai falar mais tarde sobre a questão dos jogadores que não foram inscritos ainda e podem perder a estreia do campeonato. No próximo entrada do Corinthians a gente vai falar sobre isso. Mas que tem a ver com receita, tem a ver com fama do Corinthians, tem a ver com dificuldade de fluxo de caixa. E para tentar sanar e resolver tudo isso, não tem muito segredo, é corte de despesa e elevar a receita. O Augusto Melo, nesse início de trabalho, está correndo muito atrás disso. E importante também, o Melo, ele citou que pagou uma boa parte de dívida que o Corinthians tinha já com essa chegada de novas receitas. Isso é muito importante, vale para o São Paulo, vale para o Corinthians, não é? A gente falou há pouco do São Paulo reforçando o elenco, nessa movimentação de mercado, e com o Augusto Melo também não tem sido diferente. Eu fico, não sei se preocupado, se essa é a palavra correta, quando você começa a falar que está entrando muito recurso, principalmente no Corinthians que está no processo de montagem de time, isso pode complicar, dificultar um pouco o caminho para que se tragam os reforços. Se um jogador custa X, pode começar a custar Y, né? Para quem está pensando em vender, fala, o Corinthians está com grana, então... Está com grana, vamos cobrar. A transparência é importante, mas às vezes tem que tomar um pouquinho de cuidado. E ainda tem mais duas questões. O Rony vai mesmo para o Atlético Goianiense, algo que a gente vem acompanhando faz tempo. Ele confirmou que o Rony vai mesmo para o Atlético Goianiense por empréstimo. O Atlético Goianiense assume o salário todo. A questão do Moscardo também definida. O Moscardo também, uma situação definida. A gente vinha trazendo aqui que, apesar do Corinthians ter pressionado bastante essa questão, eu acho até que o Corinthians foi bem nessa. Foi bem. Quando o negócio ia acontecer, né? Ficou até uma impressão de que o presidente pediu para ele voltar. O interesse do Corinthians sempre foi vender, porque o Corinthians precisa da receita. E o jogador também queria ir. O que o Corinthians não queria era ficar naquela... Né, sendo enrolado pelo PSG. Só depois da cirurgia. Sabe, aquela história do cachorro magro, né? Não, você tá precisando de dinheiro aí, deixa eu ver se a cirurgia ficar boa, eu pago você. Exatamente. É o seguinte, ou você paga agora ou vai trazer o jogador. Aí o Melo foi bem. É isso mesmo. Essa é a questão. E aí o PSG acertou. Então vamos fazer e tal. E agora ambos estão para fechar esse acordo. O que o Corinthians precisa desse dinheiro, só que o pagamento vai ser só lá no meio do ano. Então, o Corinthians e o PSG estão juntos buscando um acordo, inclusive com um fundo europeu, para antecipar esse pagamento.
né? Você apresenta a garantia, ó, o PSG vai me pagar no meio do ano, então você tem essa garantia, você recolhe, paga uma taxinha ali para o banco, para o fundo Mas de quem investimento. paga essa taxa? Quem vai pagar essa taxa é o Corinthians, é quem vai receber. Isso é muito comum no mundo do futebol, muito comum em todos os clubes. Se o Corinthians vai fazer isso. Se o PSG quer comprar, eu já vejo de outra forma. O PSG quer comprar, você tem dinheiro, compra. O problema é que eles aceitaram a cláusula. Essa do pagamento. Aí o pagamento tá. seria em maio. Você vai comprar o meu carro, aí você fala, tá bom, eu vendo o meu carro, você não tem o dinheiro, vai arrumar É mais ou menos isso. O que eles dizem é, vou pagar no meio do ano porque o Moscardo vai se apresentar só no meio do ano. Ao PSG. Ué, mas vai se apresentar porque ele... Por causa da lesão. Por causa da lesão. Como ele não foi aprovado no exame médico, só vai, mudou, não vai se apresentar agora, vai se apresentar no meio do ano. Não, então eu te pago no meio do ano. Aí o Corinthians vai tentar antecipar esse valor. Tudo bem, aí por esse Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de dinheiro. Por esse lado, aqui. tudo bem. Aí tem, a justificativa vale, porque se não fosse isso, não dá. Não teria eu vendo um carro pra você, acho que se você só tem o dinheiro em junho, você como dirigente do PSG... antecipa o dinheiro e eu pago o juro. Mas você como dirigente do PSG faria a mesma coisa. Não, tá certo. Não. Olhando pro lado de lá, né? O cara vai vir no meio do ano e tá com essa observação feita, tudo bem, tá tudo certo. E agora, vamos colocar o Alexandre Silvestre na telinha. Ele chega com todas as informações do Palmeiras e parece que novidade é o que não falta no Verdão, hein? E aí, galera? Tudo bem, pessoal? Vou começar falando do futebol feminino do Palmeiras. Anúncio do novo patrocínio Master na camisa das jogadoras do Verdão. Aliás, o maior patrocínio do futebol feminino da América Latina. Cerca de 20 milhões de reais pela temporada 2024. Agora falando do futebol masculino, é o jovem atacante Kevin. Ele está na Ucrânia acertando os últimos detalhes da transferência dele para o Shakhtar Donetsk. Palmeiras ganhou folga ontem. Na noite de ontem teve festa fechada para o departamento de futebol em comemoração atrasada em relação à conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado, com direito a discurso de Abel Ferreira e tudo mais. As palavras que me ocorrem dizer neste momento é uma gratidão muito grande em pertencer à família Palmeiras. Muito obrigado à nossa Presidente por todo o esforço que faz para que nada nos falte. Os nossos jogadores só se preocupam com uma coisa, com todo o staff, com todas as condições que nós temos, é só jogar futebol e jogar para ganhar. Hoje, o time retomou as atividades na academia, treinamentos finais, visando a estreia do Verdão no Campeonato Paulista, marcada para domingo em Novo Horizonte, 4 da tarde, contra o Novo Horizontino. O Palmeiras defende o título, aliás, é o atual bicampeão estadual, vai em busca do tricampeonato. Um abraço. Valeu, Silver. Essa festa tava legal, queria estar lá, Eu só hein? fiquei na dúvida ali, eu tava procurando nas imagens, não sei se Botafogo... Não, você quer mais? Eu não sei se... Diretor, tem aí, não tem? Mais um pouquinho da festa do Palmeiras que o Silvestre citou? Porque eu quero saber se o pessoal do Botafogo tá lá na festa, porque o Botafogo participou do título muito, Olha não é? esse Será que ele tirou a mérito do Palmeiras? Nenhum. Nenhum, não, mas é pra citar o Botafogo. Não é pra tirar o mérito do Palmeiras. O Palmeiras fez o papel Não dele. tem como, isso vai ficar na história. O Palmeiras Daqui a fez 20 anos a gente vai falar desse título do Palmeiras, não vai ter como não citar o Botafogo. Eu fui um dos únicos que falava lá atrás, o Palmeiras vai ser campeão, o Palmeiras vai ser campeão. A gente falou no Mesa, Não é isso? lembra? Lembra? A gente Falava. Você falou depois da virada do Newton Santos, aí era fácil. Né? Todo mundo Não, falava. foi antes negativo, disso. não. Foi Bem antes antes, disso. bem lá atrás. Não lembro disso. Bem lá atrás. Você não tava lá de folga, O senhor no dia. estava de folga, eu não estava prestando atenção. O Botafogo colaborou demais e o Palmeiras, com a competência que tem, o Abel, como eu dizia, né? O Abel, como é um tarado por títulos, foi lá e falou, peraí, ele já estava praticamente de férias, vamos lá e vamos ganhar. Mas o Botafogo teve uma participação e por isso queria saber se também foi na festa. Vamos mostrar a festa. A mais, tem mais? a Vamos mostrar. cutucada foi no Botafogo, mas não foi no Palmeiras. Põe aí, diretor, vamos ver. O Garrafa fica assim em festinha, sabia? Ó, o Abel é o de azul ali, ó. É, De azul é o Abel. tem o Dudu pulando também. Aí todo mundo Porque você elenco. vai na festa, você fica sentado? Como é que você faz? Fico com o copinho Bebendo na mão, cerveja, certeza. Sentado. Ou em pé, mas pulando assim, não é minha. Né? Mas Tem e que qual o problema curtir. de alguém estar se divertindo ali? Nenhum problema. Gente, vocês viram o Abel ali se divertindo? Ele deu um discurso também. Ia ter isso aí no Catar? Hã? Ia ter isso aí, ó, não ia- tem isso aí não também, ia né? ter isso, não ia ter estrutura, ia ter grana. Ia ter grana. Muito mais. Mas só que a grana que o Abel ganha aqui, é brincadeira, Dá né? pra viver, Então. não dá, o Garrafa? Pô, dá pra viver? É ele. Pô, tá dando quanto? Estão falando aí? Acho que é quase 3 milhões. É, meu amigo. Mês, né? Dizem que é mais de 2. Mais de 2 milhões. Já pensou, Marina? No Vale?
Eu não consigo nem pensar, Garrafa. Agora é estranho. Ter essa noção. Eu não sei, eu acho esquisito uma comemoração do título do ano passado. É porque, lembra, a data Sim. foi depois, e daí, tanto que a gente teve o troféu gravado na quinta, e eles vieram, né, do título. É compreensível, mas é estranho. O mundo, a festa de campeão era no dia do jogo, com a presença da imprensa, dos torcedores. Os caras estavam na emoção, os caras tomavam umas querosene ali, ficava tudo certo, e beleza, ia pras férias. Hoje não, vai lá, até a festa é a TV oficial do clube. Uma informação, não pode entrar. a nossa estagiária, a Gabi, palmeirense, acabou de me mostrar uma foto de um jogador do Palmeiras na balada ontem. Tava na festa, pô. Não, na balada. Mas qual o problema? Na baladinha. Eu não vejo problema nenhum, mas ela falou que ele não deixou eu tirar foto, porque senão o Abel brigava. Eita, nós. Você gente, tirou faz foto dele? parte. Tirei, mostrou a foto. Não, eu fui tirar foto com ele, aí ele falou, não posso, senão o Abel briga. Aí a festa rolando. Tem mais aí, gente, ó. Tá Ó o começando, Abel ali nem no meio. começou, pô. Mas os jogadores estavam de folga. Nem Normal, começou não vejo o nenhum ano, problema. Eles estavam de folga ontem, realmente, né? E Todo só iam profissional- treinar hoje à todo tarde. profissional que sai do seu trabalho tem o Eu não direito- vejo problema nenhum. Tem o direito de se divertir. Nenhum. Não vejo, sabe, parece. É por isso que fica essa relação com a imprensa, parece que é um grande problema. Exatamente. É por isso, porque eu não vejo nenhum problema. Nenhum Cada também. o que você tem é que entregar o seu trabalho, cumprir o seu horário de trabalho. Olha, no restante, a vida pessoal é de E cada nós um. temos meu os filho. exemplos. O jogador tem que ser cobrado pelo que faz em campo. Exemplo, Arboleda. Tem um cara aqui no Brasil que gosta de dar um rolê, é o Arboleda. Mas chega em campo, o cara joga. Corre, joga. isso, Então, gente. meu amigo, deixa a galera. O pessoal Exatamente. fica muito preocupado com essas balas. Jovens, que é isso, gente? Pelo Tem amor que de Deus, curtir, viver. né, Garrafa? A Tomar vida aí, uma água com gás, igual o Zé falou lá. Tá tirar certo. pedrinha de sal da Encontrava os caras e garganta. não aguentava ninguém, né? Pô, dia todo mundo junto. Tá tudo certo. Partiu Redação de Esportes, então, gente. A Letícia Contier tá chegando com as últimas do mercado da bola. Boa noite, Lê. O que você conta pra gente? Boa noite, Ma. Hoje eu começo o mercado da bola falando aqui sobre a saída de uma jogadora e tanto do futebol feminino do Palmeiras. A Bia Zanerato está de saída, se despediu nas redes sociais dela, agradeceu o Verdão, agradeceu a torcida e o Palmeiras também soltou uma nota oficial falando sobre a saída da jogadora, que é a maior artilheira da história do futebol feminino do Palmeiras. Ela que acumulou 3 passagens pelo Verdão, somando aí 83 partidas, 55 gols e 2 títulos na carreira dela. Então, Bia Zanerato, a imperatriz, de saída do Verdão, indo aos Estados Unidos, é o que tudo indica, ela deve fechar com o Kansas City. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre futebol masculino, já que o Cuiabá anunciou oficialmente a contratação por empréstimo até o final da temporada de Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes chega então por empréstimo, ele que é do Portimonense de Portugal, com a opção de compra aí ao final desse empréstimo por 3,5 milhões de euros, chegando perto de 18,6 milhões de reais. O Lucas atuou no Botafogo nas últimas 2 temporadas e foi revelado pelo São Paulo. E para finalizar, eu queria falar do caso do Kevin. O Silvestre falou agora um pouquinho sobre o Kevin, que ele estava lá na Ucrânia, fechando os últimos detalhes da negociação com o Shakhtar, e tudo indica que a negociação foi fechada, já que o Kevin aí no finalzinho da tarde, um pouco antes do programa, postou nas redes sociais uma despedida, falando que essa é uma vírgula na história dele com o Palmeiras. Então, muito provavelmente em breve aí, Shakhtar deve anunciar oficialmente a chegada do Kevin. Muito obrigada, Lê. Eu queria um comentário rápido de vocês sobre a situação do Kevin. Bom ou mau negócio? Para mim, péssimo negócio. Assim, eu juro que eu não consigo entender. Gostaria muito que alguém no Palmeiras explicasse a venda do Kevin. Gostaria muito, assim, porque... Será que é igual aquele caso do Verón? Tava dando problema extra-campo, vamos Mas eu negociar. nunca ouvi falar porque de problema se não dele. é o caso, não faz nenhum sentido. O Palmeiras deve receber aí 70% de 12 milhões, deve receber mais ou menos 8 milhões de euros. Rapaz, o Murilo é zagueiro, foi vendido por 16 milhões de euros. E o Kevin é bom. O Kevin tem 21 anos, é jovem, é atacante, entrou bem na semifinal contra o Boca, inclusive quase mudou o jogo. De repente ele vai para o Shakhtar por 8 milhões de euros, para o Palmeiras, né, no caso. Assim, eu não consigo entender. O Beraldo foi por 20 milhões de euros. Não é para entender. O Moscardo foi mesmo. por 20 milhões de Não euros. é para entender. O que o Kevin vai A ideia isso? é não entender. A ideia é não entender. Sinceramente. Aliás, já que estamos falando de mercado da bola e o assunto é Palmeiras,
A torcida do Palmeiras, antes aí do Botafogo dar aquela entregada no Campeonato Brasileiro, tava um choque... Os caras vão ficar bravos com você. Mas não, tava um choque danado, não é. O Botafogo entregou o campeonato, gente. Eu também acho. Ué, mas então não sei o que você tá falando. É normal, todo mundo sabe. Isso. Não, lógico que não. O Palmeiras tem todo o mérito da conquista. O Palmeiras aproveitou aquilo que estava à sua disposição. Né, não, mas a questão não é essa. A torcida estava numa briga danada com a presidente do Palmeiras, porque o ano não estava muito bom, porque faltavam reforços, reclamava de reforços. O momento de reclamar de reforços é agora. O Endrick terminou como a grande atração do Palmeiras no final do ano, não foi? Muitos depositam no Endrick a conquista do campeonato. Ele foi o cara da virada, não é isso? E o Palmeiras, ele perde essa peça para esse ano, porque no primeiro semestre, inclusive, a gente vai mostrar tudo isso no Mesa Redonda. O Endrick tem muitos compromissos aí com seleção brasileira, com seleção pré-olímpica. Quem vai ser o substituto do Endrick? Não tem. Ninguém está falando absolutamente nada. Eu estou levantando essa lebre hoje. Então, se alguém quiser cobrar reforço, agora é a hora. Mas a Leila já disse que é no máximo mais um que Mas chega. Tudo bem, e o Palmeiras já atingiu a meta de vendas. Ou seja, tá bom. Vai ter que abrir os Quem cofres. vai ser o substituto do Endrick? O Palmeiras não vai se reforçar? Bom, tudo bem. Tem assunto aqui, né? Mas olha, se o Campeonato Paulista é melhor ou pior que o Carioca, eu não sei, tá? O que eu sei é que aqui no Paulistão, um jogador de fora do Brasil é o que não falta. O Zé Pais preparou uma reportagem pra gente listando os estrangeiros de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Bora conferir. A frase que você vai ouvir agora tem tudo para ser muito repetida durante o Paulistão desse ano. Não entendi. Não entendi. Não ia mentir, não entendi. Não entender na dica de nada, zero bulhufas das coisas que alguns boleiros terão pra dizer ao longo desse Campeonato Paulista, com certeza absoluta, vai ser a coisa mais normal do mundo, tem jeito não. Isso porque serão muitos os gringos jogando aqui em São Paulo nessa temporada de 2024. Bora conferir. No Palmeiras já são 6 os estrangeiros lá no elenco do professor Abel Ferreira para esse ano, além, é claro, do próprio Abel Ferreira. No São Paulo, são 8 os gringos da equipe para 2024, com destaque para o recém-contratado Damian Bobadilla. O Santos também tem 8 estrangeiros no grupo. O Otero e o Casares foram contratados agora e vêm para a disputa não só do Paulistão, como da Série B do Campeonato Brasileiro. Rafael Ramos, Fausto Vera, Matias Rojas, Romero, Palácios, Félix Torres e Rodrigo Garro são os não nascidos nesta terra de samba e de pandeiro no elenco do Corinthians. E aí, Zé Pais, o que você achou? O que você tá achando dessa legião de estrangeiros aqui no Brasil, hein? Essas contratações de estrangeiros, eu já disse isso aqui, se você não vai para buscar uma grande promessa no mercado aqui nosso próximo, eu fico um pouco reticente. Concordo contigo, Zé Pais, concordo contigo, excelente opinião, ó. Vai começar o Paulistão, o campeonato onde todo mundo entende mesmo é de futebol. Muito bom, gente. Vamos falar então de Corinthians de novo. Salazar, vamos bater um papo aqui, né? Vamos. Existe risco de alguns dos reforços do Corinthians não estarem disponíveis para a estreia do Paulistão? Esse assunto surgiu hoje, né? Sim, Marina, existe risco sim. A questão é o seguinte, o Corinthians tem até hoje para regularizar alguns contratos e tem até amanhã para entregar a lista da federação com os nomes para o jogo de estreia. Tá. E depois você pode ir colocando lá e atualizando as listas, lista A e lista B, para o Campeonato Paulista, né? E o Corinthians está enfrentando algumas dificuldades, muito por causa de documentação, acerto ali, bid e tudo mais, que tem a ver muito com as negociações. O Corinthians, a versão da atual gestão, que eles passam para a gente é o seguinte, o Corinthians ficou com uma fama de mal pagador no mercado. Então, tudo para o Corinthians tem sido mais difícil. Um exemplo agora, no caso de hoje, por exemplo, né, do Ranieri, porque o Ranieri foi contratado junto ao Cuiabá. Só que como é o Corinthians que está contratando, a fama de mal pagador, isso é a versão da atual gestão. É à vista. Eles não querem à vista, mas eles falam assim, então tá bom, mas é o seguinte,
me paga pelo menos 40% do valor à vista. Pelo menos 40%. E eu só libero a documentação aqui para você quando pingar, meu amigo. Não adianta prometer. Então o Corinthians está passando por isso em algumas situações. Aconteceu com o Torres, por isso que demorou tanto para o Torres vir. Aconteceu agora com o Ranieri. Aconteceu com o Garro. Aliás, o Augusto até admitiu que Garro e Torres estão com um problema de documentação. Talvez não fiquem disponíveis para o Mano Menezes para a estreia. O Garro é até complicado, porque o Garro vem treinando como titular. Acho que o Mano estava contando com ele. 2 jogos treinos como titular e de repente pode não entrar. E o Corinthians está correndo contra o tempo. Hoje, inclusive, o Vene Casagrande informou agora há pouco que pingou lá no Cuiabá a grana do Ranieri. Então o Corinthians agora corre com a documentação. Segundo o Augusto até falou em tom otimista de vai dar tudo certo, vamos correr, mas vai estar todo mundo disponível. Até hoje, né? É hoje. Então ele disse assim, vai estar todo mundo disponível. Vamos ter que esperar um pouquinho, aguardar algumas horas para ver se de fato o Corinthians vai conseguir deixar todo mundo à disposição para essa estreia. Mas é isso, Marina. É uma fama que faz com que dificultem as coisas para o Corinthians. O pessoal está querendo pagamentos ali, está querendo ver a cor e o cheiro do din-din antes de liberar para o Timão. E por isso o Corinthians pode ter alguns desfalques para a estreia agora, domingo contra o Guarani na Neoquímica Arena. Futebol é um negócio e não tem conversa, né? Tem que cair o Pix. Né? A grana tem que cair na conta, porque ninguém faz favor para ninguém. Não tem esse negócio de promoção, isso é tudo cascata, né? O cara tem sempre ali alguma coisa embutida. Desses reforços que chegaram, e são reforços que não arrancam os suspiros da torcida corintiana, são jogadores. O Corinthians está passando por uma reformulação grande, a nova administração está trazendo recursos e com dificuldade para contratar jogadores. É natural, tem até esse aspecto que o Salazar mencionou do mercado olhar para o Corinthians de uma forma diferenciada. Então, tem esse aspecto que eu comentei no início do programa, do fato do Corinthians falar que está entrando muito recurso. Isso também pode tornar um pouco mais difícil a contratação de jogadores, mas dos jogadores que chegaram, eu gostaria de ver no próximo final de semana em campo contra o Guarani, o Garro. A minha expectativa maior é nesse jogador. A minha também. Mas nesse momento, a minha expectativa é pelos jogadores que podem chegar. A gente tem trazido essa informação aqui quase que diariamente, mas hoje o Augusto admitiu. O Corinthians está tentando 3 jogadores de frente. O pessoal está até incomodado, né? Eu posto uma notícia lá nas redes sociais, o pessoal fica, chega de zagueiro, eu quero saber dos atacantes e tal. De ontem para hoje não tem sido um dia bom para você. Você acha que está tranquilo? Você acha que está fácil? Tá fácil, não tem problema. E ele admitiu que, assim, pelo menos 2 atacantes, Pedro Raul é um deles mesmo? Um jogando aqui e 2 jogando fora do Brasil, ele falou. Ele admitiu que o Pedro Raul interessa. Não tem proposta, segundo ele, não tem proposta. Te arranca suspiros? Nenhum, eu não traria. Ele fez 4 gols. O Pedro Raul ele teve aquela Pedro temporada. Raul não foi. Esse temporada boa no Goiás, ponto. No Vasco da Gama não foi bem. No México parece que marcou 4 gols apenas, né? Também. Então, dentro dessa realidade, Garrafa. é mais uma contratação que não arranca suspiros. Não dá para o torcedor sonhar com Gabigol, com Borré e acordar com o Pedro Raul. É aí que eu estou dizendo para você que às vezes, né? O presidente, ele, inclusive hoje lá no programa da Renata Fã, do pessoal falou lá disso, da Band, né? Ele falou, dizem que eu falo muito. Tá falando, presidente, é assim que funciona. E ele falou, não tenho dinheiro para contratar estrelas. Era isso que eu ia falar, exatamente. Mas assim, o Salazar, então, por que foi atrás do Gabigol? Se não tem dinheiro para contratar estrelas? Eu acho que ele viu uma oportunidade. Eu acho que o Augusto sabia, todo mundo sabia, o Augusto também sabia, que a relação do Flamengo com o Gabigol não tá legal. Inclusive acabou, o Landim acabou de dar uma entrevista ali no aeroporto. E falando, não sei, vamos ver, as negociações estão paradas. Tentativa válida, Marina. Acho que toda tentativa é válida. Tá ruim aí pra você? Vem pra cá. E eu acho, assim, muito legal eu disse aqui pro próprio Melo, quando ele participou do Skype do Mesa Redonda. A postura dele, o fato dele estar comparecendo aos programas esportivos, estar dando uma cara a tapa, isso é importante. Mas algumas questões no modus operandi, eu acho que pode ser um pouco preservadas no sentido de facilitar. Não ele deixar de dar entrevista, conversar, não com a imprensa, conversar com você, torcedor corintiano. Isso é muito legal do Augusto, só que ele está se expondo demais. E aí quando ele tenta, e eu acho que a tentativa foi válida, do Gabigol, e fala, o torcedor do jeito que estava, vendo o Palmeiras ganhando título dia sim, dia não. Aí você fala de trazer uma grande estrela, a torcida fica animada. E de repente vai fechar com Pedro Raul. Exatamente, é complicado. Tá tentando o Luiz Henrique do Betis, a concorrência tá difícil, ele falou que não vai entrar em leilão, porque o Flamengo tá tentando cobrir proposta e tudo mais.
o Corinthians está com dificuldade. Isso é um fato. Ele até falou, a gente deu uma segurada, não está fácil, não tem dinheiro para grandes estrelas. Ele percebeu a questão do fluxo de caixa. Falta dinheiro, às vezes, para você trazer agora de imediato. Os boletos estão pingando. Talvez chegue mais para o meio do Campeonato Paulista, como eu disse aqui no Gazeta Esportiva um tempo atrás, mas é fato. O Corinthians está tentando pelo menos 3 jogadores de frente para compor com esses que já chegaram. E daí ele entende que o Corinthians vai ter um time para brigar com todo mundo. Vamos ver quem são esses jogadores. Eu falei da expectativa do Garro, mas uma outra expectativa tem um outro jogador que pode estrear aí também, o Matias Rojas, né? Estamos esperando ver se ele vai estrear agora. Frase interessante do Melo. Augusto hoje falou, como disse o Vampeta lá atrás, né? Ele fingia que o Corinthians fingia que pagava, ele fingia que jogava. Agora tá tudo em dia. Vamos ver se agora vai, né, mano? Você acha que ficou abalada a relação do Rojas com o Corinthians depois daquela situação do ano passado? Eu acho assim, trocou a gestão. Chega um cara novo, acertou o que estava devendo. Se dentro de campo não responder, com a torcida vai azedar o leite. Eu também Pode acho. escrever. E se o Garro não entrar, é ele que entra, né? Tem muita gente que entende que pode jogar os dois. Vamos ver agora o que vai acontecer. Se o Garro não for, como é que fala? Inscrito a tempo nesse primeiro jogo e está sendo utilizado. Eu acho que não sobra outro, inclusive. Quem seria? Porque ele treinou com Garro e Matheus Araújo. Já é uma surpresa. Se o Garro sair, se o Rojas não entrar no lugar dele, então não precisa mais, né? Não precisa ter pago. Não precisava. Aí, uma informação importante trazida pelo Fabrício Romano, importante jornalista europeu, que acompanha muito lá o mercado europeu, um dos principais, se não for o principal do mundo, dizendo que o Olympiacos da Grécia fez proposta pelo Fausto Vera. O Corinthians pagou cerca de $8 milhões pelo Fausto Vera. Ou seja, não é um jogador tão caro assim, né? Dependendo da proposta. Se vier a proposta, coloca o laço e leva no aeroporto. Aquele lação de concessionária, pode ir. Mas aí tem que trazer outro volante. Traz. Mas tem que ir atrás de outro. Não, pelo que jogou o Fausto, qualquer um na base pode jogar o que ele jogou, né? Mas aí poderia trazer um outro volante. Oh, meu Deus do céu, a língua do Garrafa tá afiada hoje. Eu gostei dessa daí. Vamos trazer o Zé Paz de volta aqui para trazer o que é de novo no São Paulo, né? A gente quer saber. A gente tem atualizações sobre o Rafinha e o Arboleda, Zé, é isso? Temos sim, minha querida Mariana Buffon, temos atualizações sim, mas antes vou pedir pro nosso glorioso Silvio Procópio, o nosso câmera de hoje, mostrar para vocês como tá a situação aqui. Mostra o palco ali, Silvinho, tem como mostrar lá o palco? Onde nós veremos hoje o novo uniforme do São Paulo, com a New Balance aí, com a nova patrocinadora, tudo certo. Uniformes serão apresentados ali onde estão aquele pessoal ali, todo do staff aqui do evento. Mais à direita, Silvinho, mostra pra gente aí, imprensa reunida, convidados, comes e bebes rolando, o presidente Júlio Casares já chegou por aqui, não vai falar com a imprensa. Carlos Belmonte, homem forte do futebol, também não. Rui Costa também não. Apenas o Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo, vai falar pelo São Paulo no evento de hoje. Também um representante, claro, da New Balance e da Superbet neste evento desta noite, desta quinta-feira aqui na Zona Sul de São Paulo. Você me perguntava aí, Salazar, valores antigos, multa, como é que funciona? Enfim, a antiga patrocinadora, ela assinou com o São Paulo no final de 2021 um contrato válido por 3 anos, 2022, 2023 e 2024. Então ainda tinha mais um ano de contrato a ser cumprido com a antiga patrocinadora. Então quebrou-se esse contrato, pelo que eu apurei agora há pouco aqui, o próprio São Paulo é que vai pagar essa multa de 24 milhões de reais e o contrato antigo com a antiga patrocinadora era de 24 milhões de reais por temporada. Então o São Paulo mais que duplicou aí na minha conta aqui, deixa eu ver se eu não fugi da escola, é isso mesmo, porque são mais de 50 milhões de reais que o São Paulo vai ter por temporada com a nova patrocinadora, 52 milhões de reais com a Superbet. Então o São Paulo entendeu que era um negócio vantajoso, fez esse acordo novo, quebrou o contrato antigo e vida que segue daqui pra frente um novo contrato de 3 anos com a Superbet. Você me perguntou, Marina, sobre Rafinha, Arboleda ou Rafinha, lá no CCT da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, hoje fez um trabalho de novo com restrições, ele vem controlando carga, não vem participando de todas as atividades do técnico Thiago Carpini, inclusive não participou de nenhum coletivo. Então deve ser desfalque na estreia do Campeonato Paulista no próximo sábado às 20 horas, lá no Morumbis, estreia do São Paulo no Campeonato Estadual. Em relação ao Arboleda, trouxe uma informação ontem aqui que repercutiu muito nas redes sociais, André Hernan, meu querido amigo, que deu em primeira mão
essa informação de que o Al Nassr, lá da Arábia Saudita, procurou o Arboleda, tem interesse em contratar esse jogador que já está há muito tempo aqui no São Paulo, é um dos principais atletas, não só do sistema defensivo, como do elenco do São Paulo. Mas, pelo que eu pude apurar, o São Paulo segue muito tranquilo, entende que vai conseguir renovar contrato sim com o Arboleda, que tem vínculo com o Tricolor até o final desta temporada de 2024. O São Paulo não quer deixar isso virar uma novela, até porque no meio desse ano o Arboleda pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e ir livrinho da Silva em janeiro de 2025 para qualquer clube do planeta Terra. Então devolvo para vocês aí, para vocês poderem analisar todas essas situações, Rafinha, Arboleda e esse novo contrato de patrocínio do São Paulo Futebol Clube. Podemos encerrar com uma imagem aqui, Silvinho? Olha ali, ó. É o Carlos Belmonte e o Rui Costa ali numa mesinha, os dois conversando bastante ali, Silvinho. Mostra pra gente aí, ó. O que será que eles tanto conversam, hein? Será que é o Arboleda? Será que é um novo jogador? Enfim, devolvo para você, Marina Buffon. Muito obrigada, Zé. Vai comer alguma coisinha, aproveitar e também o evento, né? Sempre bom, né, gente? Agora, ó, ele te respondeu, Salazar. Ele falou ali da questão do patrocínio. Zé é fera demais. Ele me respondeu na hora aqui no WhatsApp, agora trouxe para todo mundo. Em relação ao contrato antigo, ótimo, não tem nem o que falar, mais do que duplicou, pô. Ótimo. Em relação aos principais clubes do país, muito baixo. Eu considero. É normal, eu não estou achando que o São Paulo vai ter o mesmo valor de patrocínio master que o Corinthians, porque o Corinthians traz mais retorno midiático, né? Mas precisa ser uma diferença tão grande assim, mais que o dobro. O Corinthians conseguiu mais que o dobro do que o São Paulo tem, né? O Palmeiras 81 milhões. O Palmeiras tem um contrato de 81 milhões que foi fechado aqui há 2 anos atrás. Isso. 2 anos atrás o Palmeiras já fechou esse de 81. O São Paulo agora chega nos 52, me parece defasado pelo tamanho do São Paulo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Pelo tamanho do São Paulo, a gente está mais próximo dessa galera, penso eu. Mas... eu acho que cada um tem que cuidar do seu. Tá virando até competição, negócio de patrocínio. É claro que são competidores, mas o negócio é na hora da bola rolar. Mas que isso determina os elencos, né? Sim, claro. O Flamengo, por exemplo, consegue por causa dessas granas todas. Sim, mas o que pinga acontece... Grana, pinga jogador bom. É isso, não, tudo faz parte, mas assim, né, hoje fica na internet, porque, sabe, eu gostava mais da época que o cara comentava, meu time é melhor que o seu, não, meu time teve R$1 na minha conta. Teve uma época que aplaudiam... público. Renda, lembra dessa época? Então, começou a competição da renda. Entendeu? Então eu não quero entrar nesse É importante, a gente tem que noticiar, mas claro. aplaudir, torcer, tirar sarro de renda. Mas daqui a pouco estão nessa onda aí de aplaudir. O meu patrocínio é maior que o seu, entendeu? E eu acho que a preocupação mesmo é com a renovação do Arboleda. Aí sim tem que... É um jogador importantíssimo. Você mantém o Lucas, tem que manter o Arboleda para que você possa, você vê, o Salazar lembrou bem, o São Paulo captou um bom recurso com a conquista da Copa do Brasil. E o Beraldo, hein? Tem o Beraldo também. Quase 100 milhões de reais. Então é importante você manter um time forte, porque a premiação das competições, ela pode te dar essa sustentabilidade aí para você ter um time forte. E outra, perdeu o Caio Paulista, perdeu o Beraldo, você perdeu o Arboleda também. Aí começa a ficar mais complicado do que já tá, né? Não adianta reclamar do Carpini. É isso, ó. Parece que a gente teve um dia agitado no Santos também, é isso, Lê? Seja bem-vinda novamente. Conta pra gente o que aconteceu lá na Baixada. Fala, Maia, isso mesmo. Teve um dia agitado no Santos, até porque ultimamente vem sendo agitado lá na Baixada Santista, até porque são 13 reforços para apresentar. Então, praticamente todos os dias, né, tá rolando a entrevista coletiva, apresentando aos pouquinhos esses reforços. E hoje foi o dia de apresentar 2 laterais. São eles, Jorge e Aderlan. E eu começo aqui falando do Aderlan, o lateral direito que chega com um contrato de 1 ano. Ele que era do Braga, esteve ali no Red Bull Bragantino entre 2019 e 2023. E o Aderlan foi questionado nessa entrevista coletiva se algum outro time de Série A teria feito uma proposta para ele. O motivo dessa pergunta é claro, o Santos está disputando a Série B pela primeira vez. Então vamos ouvir a palavra do Aderlan. Eu tinha mercado também, mas eu acho que foi uma excelente escolha minha ter vindo para o Santos. Sempre quando jogava contra, a gente sabe o tanto que é difícil, o tanto que essa camisa pesa, né? A gente vinha jogar aqui na Vila ou fora de casa, a gente sabe que é difícil jogar contra o Santos. E quando
existiu o contato, eu prontamente já nem tive dúvidas, né? Falei pro meu empresário, não, eu quero ir. Quero jogar assim no Santos, que é uma camisa de um peso gigante. Bom, muito legal ver o jogador escolhendo o Peixe mesmo nesse momento de disputa da Série B. E agora eu falo um pouquinho então do Jorge, lateral esquerdo, que chega com empréstimo até o final dessa temporada. Ele que pertence ao Palmeiras no ano passado, estava jogando pelo Fluminense também por empréstimo e foi nesse período aí pelo Flu. Foi em fevereiro do ano passado que o Jorge passou por uma contusão no ligamento e no menisco do joelho direito. Uma contusão um pouquinho complicada que demanda um certo tempo de recuperação. E aí é claro que o Jorge foi questionado sobre a questão física e emocional dele. Fala pra gente, Jorge. Por incrível que pareça, essa lesão me fez mais forte, mentalmente, como pessoa e como homem. É claro que no início é cruel, é ruim, porque o cara pensa diversas coisas, mas quando se agarra a família, agarra a Deus, tenha fé, porque a gente sempre vai voltar no nível que a gente quer, quando a gente quer. Claro que essa lesão de 6 a 7 meses, que é o prazo que os médicos dão, é muito ruim para nós que queremos estar sempre em ação ali dentro de campo, né? Então, no início sempre é ruim, mas a gente tem o apoio da família, a gente procura se agarrar às coisas boas, né? Então, claro que nenhum jogador gosta de ficar de fora. Quando a gente fica assim uma semana ou menos sem jogar, a gente já fica naquela agonia de querer estar em campo. E claro que eu tenho que me manter forte, como venho me mantendo, depois dessas 2 graves lesões que eu tive no joelho. E hoje me sinto mais forte mentalmente para poder voltar em alto nível e jogar o que eu sempre joguei. Bom, a gente espera, é claro, que o Jorge esteja 100% quanto antes para representar o Santos aí nos gramados. Esses foram, então, os dois reforços apresentados hoje e eu finalizo o noticiário O Dia Agitado do Santos, falando aqui que o Peixe acertou o empréstimo de Rodrigo Fernandes até o fim da temporada para o News Old Boys da Argentina, Má. Muito obrigada, Lê. Boa noite para você. Garrafa, esses 2 reforços que foram apresentados hoje? São todos praticamente do mesmo nível, né? O Santos é uma grande incógnita daquilo que ele vai realizar no Campeonato Paulista, se preparando para a Série B. Acho que é muito por essa linha. O Santos, lógico, vai entrar no campeonato, a camisa tradicional, tem um Campeonato Paulista pela frente, mas tem que estar de olho no brasileiro. Vamos para o resultado da enquete, então? Tite está certo ao dizer que o Campeonato Carioca é mais difícil que o Paulista, sim ou não? E a maioria respondeu que não, com 97% dos votos, junto com a nossa bancada aqui. Gente, acabou, estamos com o tempo curto, então um beijo pro Garrafa, um beijo pro Salazar. Tem treino aberto do Corinthians no sábado, depois a gente traz mais informações. Um beijo para vocês e agora o Jornal da Gazeta. Até!